Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Cante assim com tua alma. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Vamos orar. Querido Deus, eterno e soberano Pai, nós sabemos que quando os teus filhos se reúnem, o inimigo também procura estar ali para atrapalhar, mas o teu Espírito, ó Deus, é maior, ó Deus. Tu sempre tens, ó Deus, a preeminência e o Senhor tem domínio, Pai, sobre toda a força, Pai. E nós, pela tua bondade e misericórdia, pelo teu Espírito Santo, nós repreendemos todo espírito contrário à tua palavra, e que a doce presença do Espírito Santo continue em cada coração, paire em cada coração, Pai, para que o teu conselho, a tua palavra, possa trazer vida a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos os louvores e estamos rendidos a Ti, Pai. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Como é bom ver a igreja, né? Todos presentes para louvar a Deus, para se alimentar da presença de Deus. Nós vamos ler, eu quero já citar a Escritura, em Hebreus capítulo 4. Enquanto vocês acham, lembrando vocês que a mensagem nova já está ali atrás, no suporte ali. Leve a sua mensagem, estude, deixe a sua oferta para contribuir com o trabalho dos crentes da Bíblia, continuar fazendo e traduzindo esses livros, né? E não deixe de ler. A mensagem tem a unção de Deus. Amém? Vocês acharam? Aqueles que tiverem, que não acharam, só ouçam então. É bem pequeno o trecho que eu vou ler. Talvez depois, no decorrer, eu leia um pedaço de Hebreus 11, mas agora vamos em Hebreus 4. Disse Paulo assim: temamos, pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. Vamos orar uma vez mais. Bondoso Deus, que a Tua palavra, Senhor, tenha, ó Deus, o livre acesso em cada coração, e que o Senhor nos dê, ó Deus, a unção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós vamos seguir no mesmo assunto que falei ontem ali em Ronda Alta, e que Deus possa tomar o controle de tudo e que cada um receba o conselho de Deus. E o título que eu desejo dar é que não deixemos passar a oportunidade. Assim como nós usamos o Velho e o Novo Testamento
para falar as Escrituras, nós vemos que Paulo, ele não tinha ainda o Novo Testamento, né? Eles estavam, vamos dizer, escrevendo o Novo Testamento. E então nós vemos ele recorrentemente, seguido, ele usando sempre, né, como base o Velho Testamento. Por isso ele, inclusive, escreveu dizendo que as coisas do Velho Testamento eram sombra dos bens futuros. E ali, no Velho Testamento, é onde está realmente a base, os profetas, as promessas que Deus veio enviando, né? O Messias, João Batista, e assim tantas coisas, claro, começa no Velho Testamento. E nós temos como exemplo as Escrituras como um todo, o Velho e o Novo Testamento. E aqui nós vemos, irmãos, e eu quero que vocês prestem bem atenção, porque isso foi uma preocupação de Paulo com a sua igreja do dia, e é a nossa preocupação conosco hoje. Por isso, ele escrevendo aos hebreus, entende? Porque ele escreveu a tantos povos como os romanos, aos filipenses, aos tessalonicenses, né? Mas essa específica é aos hebreus, povo da lei, né? Que vinha da lei, que conhecia, né, a trajetória dos profetas, a trajetória das promessas do Messias, para aqueles que serviam a Deus desde os seus pais, desde Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas, o povo que realmente conhecia a Deus. Os gentios estavam agora conhecendo. Os gentios, vamos dizer, não tinham um Velho Testamento. Eles não tinham conhecimento da Escritura, mas eles estavam conhecendo agora. Então, veja que ele fala para quem conhecia, por isso ele dá esse conselho, quero que vocês escutem. Vamos ler de novo. Temamos, vamos dizer assim, pois que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. Com a maioria, vamos dizer assim, a palavra não estava misturada com a fé, as promessas, a palavra de Deus, por isso eles sucumbiram. Por isso nós vemos Deus dizendo: jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Quando ele diz entrarão no meu repouso, ele estava falando do quê? Da vida eterna, não simplesmente da terra da promessa, mas no descanso. A terra da promessa era um tipo da nossa terra espiritual. E aí nós vamos caminhando e vocês vão pegando, palavra por palavra, vocês vão vendo como que teve aqueles que agarraram a oportunidade, mesmo estando distante do cumprimento da promessa. Qual era o cumprimento da promessa? Como Deus prometeu a Abraão: por onde a planta dos teus pés tem pisado, eu tenho te dado por herança a você e a tua descendência. Ali era a terra que Deus tinha prometido e deu para a sua herança. Mostrando, quer dizer, apontando para nós que nós temos uma terra, uma promessa de uma terra, novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. E assim como eles batalharam para entrar nessa terra e aproveitar a oportunidade, muitos de nós, nesses 2000 anos, né, do cristianismo, têm aproveitado.
Mas muito tem, como disse Paulo aqui, porque temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que alguns de vós fiquem para trás. Muitos ficaram para trás. Na caminhada espiritual. E na caminhada também da terra da promessa do Egito para Canaã também muitos ficaram para trás. Mas vocês vão captar, irmãos, que aqueles a quem a promessa, vamos dizer assim, misturou com a fé deles, eles tinham uma certeza e eles não abriram mão. Você veja, começando por Abraão, quando Deus dá a promessa a ele, quando vem Sara falecer, o que ele fez? Ele compra um pedaço de terra dos filhos de Het, né? É isso? Eles queriam dar, porque se dá é uma coisa, quer dizer, dá, sepulte aí, pode sepultar. Não é verdade? Mas não, eu quero comprar. E esse pedaço é meu. Para a sepultura dos meus. Quero. Quanto vale? Tanto. Então esse aqui é meu. Vamos cercar aqui, é meu. E ele sepulta ali a sua esposa na terra da promessa, em um lugar que ele comprou. E aí você vai pegando, irmãos... Isso aqui está funcionando? Tá, né? Tá, né? E aí você vai vendo o andamento da caminhada. Abraão vem Isaac, Jacó. Vamos começar aqui. José desce como escravo vendido para o Egito. E Deus o enviou na frente, nós sabemos, para manter a sua descendência, ele mesmo diz. E quando ele manda buscar seu pai, Jacó, e disse, eu vou cuidar de vocês, eu vou dar a terra de Gósen, o melhor da terra, e eu vou cuidar de vocês, vocês vão morar comigo aqui, vocês vão ter o alimento. Mas quando Jacó estava já velho, ele faz José jurar que não vai enterrar ele. Aonde? No Egito. Quer dizer, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma terra que Deus nos deu. E nós temos uma promessa e uma terra que é a Nova Jerusalém. E a qual terra que nós devemos ter hoje? O Espírito Santo, que é o que nos dá, né, o direito de entrar nessa terra do outro lado. E a fé dele estava convicta, embora a prosperidade no Egito era grande, né? Ali tinha tudo o que podia eles desejar, porque José era o governador, mas ele pede para que seja sepultado lá na terra onde Deus tinha prometido para eles. E isso estava longe deles tomar posse, vocês estão captando? Literalmente, mas espiritualmente eles já tinham tomado posse. Passa-se o tempo, José era novo, chegou o tempo que ele envelheceu, por certo, como um grande nome ali no Egito, como um governador, grande referência, mas quando, vamos dizer que ele estava lá com seus 70, 80, talvez um pouco mais, ele chama o seu povo e ele lembra eles da promessa de Deus. Certamente o Senhor, vosso Deus, vos visitará e vos tirará daqui. Quer dizer, talvez não estarei mais no meio de vós, mas Deus irá vos visitar, irá tirar nós daqui e irá colocar na terra da promessa. Quando vocês forem para lá, leve os meus ossos com vocês, que eu quero estar na terra da promessa. Vocês estão captando? Estão entendendo, irmãos, a importância de nós ter, né, a nossa fé misturada com as promessas de Deus.
E aí nós vemos que foi passando, porque a promessa feita a Abraão é: a tua descendência ficará cativa pelo período de 400 anos, mas eu visitarei e tirarei eles de lá. Passou-se aquela descendência a qual José tinha dado a ordem. Eles passaram a informação para frente, para os seus filhos. José disse: quando vocês forem daqui, leve os seus ossos. Passou aquela descendência, e assim foi passando de um por um. Quando fechou-se os 400 anos, e Deus envia Moisés, lá nós vemos os ossos de José sendo levado e enterrado na terra da promessa. Por isso Jó, o livro mais velho da Bíblia, conforme a irmã Brana diz, quando ele estava passando por aquele momento de dificuldade, enfermidade, problema, parecia que Deus não lhe atendia, mas ele escreveu dizendo: quem me dera que as minhas palavras se escrevesse e fosse gravada na rocha, e com pena de ferro, e chumbo gravado na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Embora os vermes consumam essa pele, ainda nos meus olhos e não outros verei a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia que um dia haveria um levantar, alguém se levantaria, haveria alguém que se levantaria na terra, o Redentor, Deus, Cristo Jesus. E eles morreram nessa esperança. Mas infelizmente, irmãos, nós vemos toda essa descendência, toda essa gente, mas a fé não estava misturada. Quer dizer, vou indo com o povo conforme dá. Vou indo conforme o vento empurra. Vou indo conforme a água leva. Mas quando o problema vem, já não tem aquela fé para suportar. Porque a fé, como diz a Bíblia, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E nós vivemos por fé. A igreja toda viveu por fé. E aí você vê, findo os 400 anos, chegou o tempo da promessa se cumprir. Deus realmente envia Moisés com sinais, com maravilhas, com prodígios. Tira eles do Egito, se depara com o Mar Vermelho. Mas Deus estava com eles e abriu o Mar Vermelho e eles passaram em seco. Ali todo mundo glorificou. Ali todo mundo, por certo, disse: olha, como valeu a pena nós seguir a Moisés. Olha só, Deus vingou-nos dos egípcios. Deus passou conosco pelo mar em seco. E quando os inimigos entraram, o mar se fechou. Mas a caminhada, irmão, nós temos que entender que nós estamos em uma caminhada rumo à terra da promessa. Há os momentos, sim, que Deus nos toma, mas há os momentos que nós temos as nossas dificuldades e que nós temos que mostrar em quem nós cremos. Logo mais para frente, nós vamos vendo que quando a dificuldade vinha, eles murmuravam, eles paravam. Mesmo vendo o sobrenatural, entende? Agindo, como nós vemos hoje, como nós vemos o sobrenatural de Deus sempre agindo, o próprio sol quer dizer, é a resposta disso, é prova disso. Ele nasce, à tarde ele morre, mas no outro dia ele vem de novo, a natureza de Deus andando em conformidade, mostrando que há um poder por detrás disso. As Escrituras, entende, fechando 100% com a promessa do Messias, mas quando a pessoa ainda não encontrou, quer dizer,
aquele lugar de descanso em Deus. Ainda não tem aquela experiência experimentada. Porque a vida cristã, irmãos, ela é como diz a Bíblia, que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ela é uma ascendência, quer dizer, ela é uma subida que vai indo, vai indo, vai indo. Quanto mais se achega a Deus, mais você tem de Deus. Como também ela pode ser uma descendência. Quer dizer, começa a descer. Começa a descer e aí existem muitas vozes da terça parte dos anjos, que são demônios, que eles vêm desanimando, trazendo dúvidas, trazendo problemas, mas nós temos também a voz das testemunhas de Deus, a voz das promessas de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz da consciência lá no íntimo. Embora às vezes o nosso argumento pareça ser muito forte, mas Deus tem a sua voz em nós mesmos. Agora, quando a pessoa começa regredindo, chega uma hora que ela não escuta mais, porque as vozes contrárias são superiores à voz de Deus. Vocês estão entendendo? E o que eu sempre alerto, o problema, até que a pessoa ainda está, quer dizer, Deus está falando com ela, é uma coisa, mas quando uma pessoa tem a infelicidade de ser assaltado por um espírito de doutrina, ou de incredulidade, ou de adultério, ou seja lá o que for, aí a coisa arruína. Porque até que está só os problemas dela, o argumento dela, as vozes do diabo aqui, por fora é uma coisa, mas quando ela é tomada por um espírito, às vezes se torna mais religioso que qualquer um outro. Mas já não tem mais o foco, já não está mais no caminho. Por isso Jesus contou aquela parábola da figueira estéril, vocês estão lembrados? Que havia uma figueira. E o dono da vinha, figueira ou vinha, acho que era uma vinha, né? Enfim, e o dono da vinha veio e disse para o vinhateiro: quantos anos essa figueira ou essa vinha, se alguém lembrar pode me dizer, tem ocupado a terra inutilmente? Já 3 anos eu venho procurar fruto e não tem nada. Quantos anos? 3 anos eu venho aqui, não tem fruto. No outro ano vem e não tem fruto. No outro ano não tem fruto. Por que ela ocupa a terra inutilmente? Será que Jesus quer falar da vinha, da figueira, do pé de fruta, para ser mais sincero, ou ele quer falar da nossa vida? Será que ele não falou isso para aplicar para nós? Claro que sim. Arranca fora essa figueira ou essa vinha. Arranca fora. Planta outra no lugar dela. Mas a Bíblia diz que o vinhateiro disse: não, deixa mais um ano. Deixa mais um ano, o Espírito Santo intercedendo por mim e por você. Por isso que eu creio que Jeremias diz que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, porque elas não têm fim. Senhor, não arranca ainda. Tem 3 anos, mas não arranca. Deixa eu adubar, eu estercar, eu regar ela mais, eu dar condição para ela produzir fruto. Me dá mais um ano. Agora, se é o ano que vem ela não der fruto, aí o Senhor pode mandar arrancar. É isso que está nos evangelhos ou não é? Quantas vezes a gente se sente regado, né? Adubado. Quantas vezes Deus tem nos regado, nos adubado com a sua palavra, com as bênçãos, tem se demonstrado, se feito conhecer, porque Ele quer que nós dê frutos.
Ele quer que nós não deixe passar a oportunidade. Mas aí nós vemos como Paulo está usando o Velho Testamento, nós também estamos usando. Nós vemos que 2 milhões de pessoas saem do Egito junto com Moisés, rejubilaram ali na travessia do Mar Vermelho, estavam comendo maná, quer dizer, alimentos de anjos. O sobrenatural, chegava a hora que aquilo começava a pipocar e começava a cair aqueles bolinhos com gosto de mel. Eles tomavam aquilo e comiam, no outro dia de novo, no outro dia de novo. Mas quando chegava o problema, eles esqueciam de Mar Vermelho aberto. Eles esqueciam do cordeiro da expiação, que o sangue não permitiu que o anjo destruidor entrasse na casa deles. Eles esqueciam do maná e eles murmuraram até do maná. Até da providência divina. Moisés, já estamos enfastiados com esse maná vil. Nós queremos carne. Moisés, que saudade das paneladas de carne no Egito, dos alhos bem temperados. E agora, o que tem de manhã? Maná, meio-dia maná, de noite maná. E o que o cristão tem? Maná mesmo, maná, a palavra de Deus. Nós não temos outro alimento, a não ser o alimento de Deus. Mas a alma do cristão verdadeiro, ela fica saciada, tem gosto de mel. Tudo bem ter vontade de comer carne, não era errado. Mas não era a hora. Como eu disse ali em Ronda Alta, você quer carne, então continue firme. Quando você chegar na terra da promessa, você vai poder ter teu rebanho de ovelha, teu rebanho de vaca, e você vai ter o que quiser lá. Mantenha firme. Mas eles murmuraram contra Deus, e Deus disse para Moisés, eles querem carne, então dê carne para eles. E veio aquele bando de codornizes, né, como a Bíblia diz, e Deus disse, eu vou dar carne para eles até sair pelos nariz. Certo? Se engasgavam, né? E enquanto a carne estava nos dentes dele, a ira de Deus desceu. Por quê? Por causa da desobediência, por causa de tentar a Deus. Por isso Paulo pega isso e aplica para nós hoje. Ele olhando, vamos dizer assim, pegou aqui a carta, né? Pegou a carta para escrever para a igreja dos Hebreus e disse assim, eu temo que assim como eles deixaram a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vocês está ficando para trás. Parece que, quer dizer, o ciclo está repetindo de novo. E até, lembra que eu falei que há um limite? Há um limite. Se você vê barcos afundados aí, é porque em algum momento eles passaram o limite. Agora, se há ainda uma oportunidade para eles, nós vamos encontrar eles lá no céu. Quem sou eu para julgar? Não queira eu também desejar que o miserável vá para o inferno. Ninguém merece, né? O inferno não foi feito para nós. Que Deus tenha misericórdia com A, B, C, que no último momento ele possa encontrar a misericórdia, mas se vemos pessoas caídas é porque em algum momento eles... Quer dizer, você quer carne, então pega a carne. Entenderam? E enquanto isso, Deus foi suportando, até quando chegou em Cades Barneia, na divisa, quando eles descreram literalmente da promessa de Deus, diz, não tem mais jeito. Agora não dá mais. Agora não tem o que fazer. Chegaram na divisa, e creio que em Deuteronômio, em Números, nós lemos isso, e em Deuteronômio também, Moisés diz assim, vós pediram para que enviasse espia. Pois leiam, procurem que vocês vão achar. E em Números nós vemos dizendo que Moisés enviou espia. Mas porque havia o pedido de alguém para espiar a terra.
Se eles tivessem vindo na cadência, na obediência, quer dizer, na fé, nas promessas de Deus, era só marchar e possuir. Vocês estão captando? Se eles caminhassem na cadência das promessas de Deus, crendo, para que enviar espia? Para quê? Se Deus disse que lá 400 anos atrás prometeu que daria essa terra, agora Deus envia Moisés com sinais. Moisés é levado, Deus levanta Josué, e Josué vem vindo. Posteriormente, né, Deus enviou Josué, mas enfim. Deus estava com eles ali. Para que mandar espia? Vós pedisse para enviar espia, e nós enviamos, e aí Moisés começa a contar a história para agora essa nova geração. Vocês estão pegando? Mas é para enviar espia? Então vão, pega um de cada tribo, é um príncipe. A tribo de Levi, vamos ver qual que é o que se destaca, esse. Da tribo de Manassés, esse. Da tribo de Dan, esse. Tá, vão, espiem a terra, ande por lá e venham nos dar o relato. Para nós, então, montar uma estratégia e entrar. Os líderes, isso que infelizmente sempre acontece, é o que bota muitas vezes as pessoas a perder. Aí você vê as denominações aí fora, você vê no nosso meio mesmo, mas Deus sempre terá o seu verdadeiro. Deus sempre terá o Josué e Caleb. E o verdadeiro, como eu sei, ele vai falar segundo as Escrituras. Por isso que Paulo disse, se nós mesmos trazer um outro evangelho, além do que nós já temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Ou se um anjo descer do céu com outro evangelho, não creia. Paulo vacinando, porque se levantava falsos apóstolos, sim, falsos mestres se levantava, como ele fala, cito sempre de Himeneu e Fileto, que lá nos tempos de Paulo vieram com uma nova revelação. Olha essas nova revelação. A ressurreição já aconteceu, gente. E perverteram muitos na fé. Então veja, se eles tivessem mantido, eles teriam entrado. Mas eles foram, então, olharam a terra, é boa. E eu penso que os 10 falavam entre eles, a terra é boa, mas que cadiana, não vamos poder entrar. A incredulidade. A terra é boa, mas olha os muros, como é que nós vamos passar? O que você sabia fazer no Egito, fulano? Eu fazia tijolo. E você? Também, tijolo. Você tem treinamento? Não. Como nós vamos escalar essas muralhas aí? Eles vão atirar lá de cima em nós, vai acabar com tudo. O que Moisés foi fazer? Trazer nós aqui para morrer nesse deserto. Aí começou. Olha que bonito esse cacho de uva. Mas que adianta? Mas Josué e Caleb olhavam com outros olhos. A terra realmente é terrível aos gigantes, homens bem treinados, mas Deus prometeu nos dar, eles são o nosso pão, disse Josué. Caleb, pega lá a tua faca lá. Vamos cortar agora esse cacho de uva aí, você me ajuda a levar? Vamos levar para mostrar para a congregação que a terra realmente é boa como Deus prometeu. E lá vem eles com o cacho de uva, que precisava 2 para carregar, certo? Era um ramo bem grande, né? Aí quando eles começaram a dar o relato, realmente a terra é boa, aqui está o fruto, está com o irmão Josué e o irmão Caleb. Eu penso que era eles que trouxeram. E o povo, glória a Deus. Opa, para. Não adianta a terra ser boa, nós não podemos. Lá tem gigantes, os filhos de Anak, isso, aquilo outro. Nós parecia para eles como gafanhoto. Eles nos viam como gafanhoto e nós também nos víamos como gafanhoto.
Porque os homens são grandes, bem treinados. Nós vimos lá uns treinamentos deles lá. Mas a Bíblia diz isso: Caleb fez calar o povo. Caleb fez calar o povo e disse: subamos animosamente e possuamos a terra por herança. Eles são o nosso pão. Mas adiantou para aqueles incrédulos? Não adiantou. Eles não puderam entrar no repouso. Se tão somente agradarmos a Deus, Ele nos colocará na terra. Mas a Bíblia diz que os 10 infamaram e fizeram desanimar o coração do povo, se revoltaram contra Moisés, contra Caleb, contra Arão. E aí eles, vamos dizer assim, decretaram, eles falaram a sua própria derrota. Moisés, quem sabe, não tinha sepulcro no Egito, Moisés? Por que você tirou nós de lá para morrer nesse deserto, Moisés? Tá bem que nós apanhava um pouco lá, mas pelo menos nós tinha vida. E pior ainda, as nossas crianças, nossas mulheres, ser por preso do inimigo. E aí Deus desce na inspiração a Moisés e diz: Moisés, 40 dias eles espiaram a terra, 40 anos eles pastorearão nesse deserto, até que todos esses incrédulos morram. Porque eles não vão entrar. E como eles disseram, os seus corpos cairão nesse deserto. Depois que Moisés dá a sentença, como vocês já ouviram falar outras vezes, eles disseram: Moisés, agora nós vamos. Agora vocês vão, é? Agora vocês não vão. Se vocês forem, Deus não vai subir com vocês. Deus já cirou com vocês. Não, agora nós vamos, Moisés. Agora nós queremos. Que aí vai. E a Bíblia diz que os amalequitas correram com todos eles. Mas o tempo passou. De tanto que eles incomodavam, fizeram Moisés ficar nervoso e errar também. Moisés era um homem calmo, mas eles irritaram Moisés e ele feriu a rocha pela segunda vez, que não deveria. Mas Deus conhece quem é os seus. Deus conhece quem é os seus. E o filho, se ele tiver que apanhar, ele apanha do pai, mas ele chora no colo da mãe, ele chora no colo do pai. Moisés, você não vai entrar na terra, Moisés. Ah, Senhor, mas eu quero entrar. Não, você não vai. Não fale mais sobre esse assunto. Sobe o Monte Nebo, Moisés, que eu vou te mostrar a terra. Olha a bondade de Deus. Eu vou te mostrar, Moisés. Vamos lá. E aí Deus começa como um pai mostrando para o filho: está vendo aquela canhada lá? Daqui até lá eu vou dar para a descendência de Abraão. E Moisés morreu. E a Bíblia diz: e Deus o enterrou. Deus foi, vamos dizer assim, o coveiro de Moisés. E ninguém nunca mais achou. E o diabo começa a vasculhar no Monte Nebo, por cá, por lá. E cadê Moisés? Não vai achar. Porque Deus o ressuscitou como ressuscitou Lázaro. E ele subiu vivo para o céu. Veja que quando a fé está arraizada no coração do homem, nada impede ele de chegar lá em cima. Não é porque você fale aqui e ali que Deus te descarta, não. Diga: Senhor, eu sou teu filho, eu sou como Moisés, eu creio na tua palavra, eu tenho fraqueza, e se eu tiver que apanhar, eu quero apanhar de ti. Dois 2000 anos atrás nós vemos Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, fazendo uma visita ilustre para o seu mestre, Jesus Cristo. Passou-se 40 anos, Moisés faleceu, mas Deus ainda estava com o seu povo.
E disse Deus: as suas crianças, seus filhos, creio que de 18 ou de 20 para baixo, que eles disseram que seriam por presa dos inimigos, esses eu vou colocar na terra, e eles conhecerão a terra que seus pais rejeitaram, infamaram. Se alguns têm deixado o caminho, se alguns têm ido após a imundícia, a doutrina, seja lá o que for, eu e você vamos seguir em frente, eu vou em frente, porque Deus vai abrindo campo, Deus vai abrindo caminho. Quando Josué retorna lá, as cidades estavam muito mais fortificadas, mas Deus mais uma vez abriu o Jordão, como abriu o Mar Vermelho 40 anos antes, para mostrar: povo de Israel, eu estou com vocês. Povo de Israel, o Jordão está com suas ribanceiras escapando água. Mas quando o sacerdote que levava a arca, que levava a palavra de Deus, tocou na borda do Jordão, ele se abriu e eles passaram em seco. E o povo agora aprendeu a obedecer a palavra de Deus, porque viu o exemplo dos incrédulos. E nós também aprendemos a obedecer a palavra de Deus, porque nós temos visto o exemplo dos incrédulos. Vale a pena não deixar passar a promessa. A promessa que nós temos não é simplesmente de uma terra natural, mas é da terra espiritual, aonde há vida eterna. A promessa que nós temos é aquilo que diz em Atos 2, capítulo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa diz em Tessalonicenses 4, diz assim, 2 Tessalonicenses: irmãos, não quero que sejais ignorantes como aqueles que não têm esperança, acerca dos que dormem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, nós também, os que morrermos, seremos ressuscitados. E nós, os que tivermos vivos, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados e subiremos a encontrar com o Senhor. Essa é a promessa de Deus. Aqueles dos nossos que morreram, eles estão nos aguardando. E num dia desses, a promessa que é para mim e para você, nós vamos estar nos nossos afazeres, trabalhando, quem sabe com a cabeça quente. E quando nós vemos, ali está o nosso querido. Ali está meu pai, ali está minha tia, ali está os teus. E nós vamos olhar, quem sabe, vamos começar a dizer: o rapto vai acontecer. Você está aqui, você é real, o rápido vai acontecer, e no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Essa é a fé. E pela graça de Deus eu estarei ali. E pela graça de Deus você também estará ali. Diga: eu não vou deixar a promessa de entrar no repouso. No abrir e fechar de olhos, você sente, quem sabe, um pequeno beliscão. E quando vê, estamos nos ares. Aí você vai ver o irmão Brana, aí você vai ver um, vai ver outro, e aí você vai ver o Senhor Jesus Cristo, e Ele dirá: vamos para casa, vamos para casa. Essa é a oportunidade. E eu digo para você: você vai estar ali? Responda. Se você estiver ali, você vai me ver, porque pela graça eu estarei ali. Pela graça do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Não deixe passar a oportunidade. Nós vamos orar.
E nós vamos cantar um hino com o irmão Lindomar. Renove os teus votos com Deus hoje. Renove os teus votos com Deus hoje. O Espírito Santo está aqui para nos animar. É Ele que nos colocará na terra. Se o diabo está dizendo para você que você não está conta, lembra do que disse Josué: se tão somente agradar a Deus, Ele nos colocará na terra. A terra é para mim, a terra é para você. Por isso continue nessa palavra, nem que seja gemendo, nem que seja se arrastando. Glória a Deus. Glória a Deus.